Mais uma live. Vamos juntos agora falar sobre hoje tem um tema muito legal, muito interessante. E eu vim aqui hoje para quebrar a hipocrisia, tá? Eu vim falar coisas fora da caixa, mas sem essa romantização ou essa idealização. Eu quero trazer um tema hoje, eu quero trazer uma questão para olhar isso de forma realista, de forma verdadeira, para a gente sair um pouco da ilusão que a gente vivencia, ok? Hoje também, inclusive, vai ser uma live diferente. Vai ser eu sozinho. Hoje nós não temos convidado. Foi proposital hoje, mas vamos esperar um pouquinho, vamos esperar as pessoas entrarem aos pouquinhos. O Instagram anunciar nossa live para as pessoas, para que as pessoas cheguem e a gente vai começar. O que eu quero falar sobre hoje? Eu quero falar sobre o processo decisório. Como o juiz decide, como nós decidimos, como nós chegamos à decisão. Quando eu falo nós juízes, não é só o juiz não. Como qualquer pessoa chega à decisão. Não é só uma coisa que do juiz, é qualquer pessoa. Como a decisão, o processo decisório, como ele se desenvolve no cérebro, como o ser humano decide. Tá? E eu acho que é um tema polêmico, porque eu vou trazer algumas questões polêmicas, mas tudo que eu vou trazer tem embasamento científico, embasamento na neurociência, em até pesquisas científicas, mas eu vim para trazer fora da caixa, tá? Então vamos lá. O que eu quero falar sobre esse tema? Olha só, nós temos principalmente na área jurídica, nós aprendemos que o processo decisório, o processo de decisão, a sentença, a interpretação do direito vem a partir de uma lógica. Você tem uma lógica racional, jurídica e chega na conclusão do processo. Chega na sentença, chega na interpretação. Só que, na verdade, isso é uma ilusão. É uma ilusão. Porque o primeiro elemento, a primeira coisa que vai definir a interpretação é a emoção gerada pelos fatos. Ô Rodrigo, pelo amor de Deus, você está me dizendo que eu aprendi na faculdade, aprendi durante a faculdade toda essa questão de que a gente precisa se afastar das emoções para decidir, que o bom juiz, o bom jurista, o bom aplicador, operador do direito, aquela pessoa que consegue se desvincular das emoções. Você está me dizendo que o primeiro passo de qualquer processo decisório é a emoção? Sim, é isso mesmo. O primeiro passo de qualquer processo decisório é a emoção. Quando nós vemos algum fato, quando vemos algum contexto, vemos um conjunto de fatos que estão chegando para o julgamento, a primeira coisa que a gente faz é sente a emoção daqueles fatos e a partir da emoção, nosso cérebro ele vai focar trazendo mais importância para alguns fatos e menos importância para outros. Como assim? Vamos com calma para eu explicar isso, porque é bem sutil isso. Nós temos no nosso cérebro um sistema chamado SAR, que é o Sistema de Ativação Reticular. Esse sistema de ativação reticular ele define o foco da nossa atenção. E ele é definido 87% a 93%, 94% das vezes, ele é definido pelas nossas emoções. Aqueles fatos que nos causam mais emoção fazem com que nosso cérebro dê atenção a eles. E aqueles fatos que não trazem tanto conteúdo emocional geram um efeito contrário. Eu tendo a não focar neles. E se você for observar, é impossível para o cérebro racional ele conseguir captar todas as informações. E o que consegue captar todas as informações, tudo, é o inconsciente, o subconsciente. Mas o cérebro racional, focado, a lógica racional, ela trabalha com a seleção de alguns elementos e a exclusão de outros. E isso que é decidir. Decidir é excluir uma coisa e dizer que a outra é mais importante. Decidir é você sempre fazer uma escolha por uma coisa e excluir outra. Então, no processo
que o juiz usa, a cabeça do juiz, a cabeça de qualquer pessoa, mas a cabeça do juiz, ela trabalha exatamente com essa ideia da exclusão. Então, quando você vai fazer a decisão, você vai ter uma série de fatos, tem uma série de provas, tem uma série de conteúdo jurídico, de lei, normas, jurisprudência. Na hora de tomar a decisão, nós fazemos uma escolha das provas mais importantes, nós trazemos uma escolha dos fatos mais importantes a partir daquelas provas e do conteúdo jurídico que aqui engloba jurisprudência, lei, o próprio costume, a depender do que estiver sendo decidido. Então eu pego esse conjunto de coisas e seleciono o que é mais importante e o que é menos importante. O problema de todo esse processo é que o mais importante é aquilo que impacta a gente emocionalmente. Então, o primeiro ponto de qualquer processo decisório é a emoção gerada pelo contexto. E aqui não adianta viver a ilusão de que nós podemos separar a emoção do ser humano. É impossível. Nós somos seres emocionais, nós somos seres humanos. E nossa proposta, inclusive, em todo no Isso é Fora da Caixa, é trazer o elemento humano que está sendo excluído. E no direito não é diferente. Quando a gente vai para o direito, nós temos um elemento humano ali. Esse elemento humano ele profere o direito para pessoas humanas também. Então há um contexto de humanos ali. Então nós temos emoções, sim. E o primeiro ponto da decisão é a emoção gerada pelos fatos. E aí eu vou trazer exemplos práticos que vocês vão entender. Imagine que... E quando eu falo emoção, só fazer uma ressalva importante. Quando eu falo emoção, não necessariamente, eu não estou falando em você ser melancólico, choroso, quer dizer que a parte vai contar o caso, você vai chorar, e aí vai ficar com pena da parte. Não é sobre isso. É sobre o que impacta nas suas emoções daqueles fatos. Deixa eu trazer exemplos concretos, que aí vai ficar bem mais fácil entender. Quando a gente chega e... Eu vou dar um exemplo bem abstrato, bem subjetivo. Você chega num caso, e aí nesse caso, você dá uma liminar para que um banco pare de cobrar um empréstimo consignado que está sendo descontado mensalmente na folha de pagamento da pessoa. Ok? Tranquilo. Objetivo, determinação objetiva, deixe de pagar sob pena de multa X. Ponto. Tranquilo. Sem dúvida aqui da interpretação. E aí esse banco, ele não para de efetuar o desconto. Não para de efetuar o desconto e aquilo mês a mês vai sendo descontado do cliente. O cliente até peticionou, a gente intimou o banco novamente para o banco pagar o valor e simplesmente o banco não suspendeu o pagamento, continuou descontando mês a mês. A multa foi correndo. Quando a gente foi ver, a multa estava R$100 mil. É natural, aqui a gente ultrapassou muito o valor, inclusive, dos pedidos. É natural, aqui tem uma base objetiva que vai nos ajudar a decidir. E a gente decide reduzir, fazer uma redução desse valor. E aí, quando a gente decide fazer a redução do valor, a gente tem que definir quanto é que vai cobrar. Quanto é que vai ficar essa multa. Eu tenho 100 mil. Eu posso reduzir para 10, posso reduzir para 20, posso reduzir para 30. Existe uma margem aqui em que a gente trabalha, que a gente pode trabalhar. O que é que vai definir a margem da redução? O que vai definir isso é, primeiro, a nossa emoção. Porque, olha só, existem vários fatos aqui. E aqui eu estou sendo bem objetivo. Existe o fato de a indenização está excessiva, é um fato. Nós temos um fato de que o banco descumpriu a decisão, é outro fato. Nós temos o fato de que, se a gente deixar daquela forma a multa, vai acarretar um enriquecimento sem causa da outra pessoa, porque a pessoa vai ter um valor muito acima da indenização. Vai ter uma desproporcionalidade, outro argumento. Nós temos também um fato de que o banco reiteradamente tem descumprido as decisões, então ele em outros processos, em outros momentos também tem descumprido. Então nós temos uma série de fatos. Na fundamentação dessa decisão,
nós vamos escolher alguns fatos como mais relevantes e outros como menos relevantes. Alguns fatos vão ser mais impactantes para a gente e outros fatos menos impactantes. E o que define qual fato que eu vou escolher como mais importante? O que define se eu vou escolher, por exemplo, a ideia de que o banco reiteradamente tem descumprido. Então eu vou fixar a indenização por 50 mil, porque ele está fazendo isso sempre. Ou que eu vou dizer, se eu colocar 50 mil, a outra parte, a outra pessoa vai ter um enriquecimento sem causa. O que vai fazer eu escolher um ou outro? O impacto emocional daquele fato. Se para mim, o fato de... e aí eu vou trazer já o contexto. Se para mim esse abuso de poder, porque o banco que tem o poder, esse abuso de poder me impacta emocionalmente, eu vou tender a impor uma decisão em que vai ter uma multa maior. Se, por outro lado, eu tenho a questão do se aproveitar dos outros, se aproveitar, o pequeno se aproveitar do grande, o pequeno se aproveitar de quem é maior. Por exemplo, se eu tenho essa percepção de que o mais fraco está se aproveitando do mais forte, se eu tenho essa percepção, se isso me causa mais impacto emocional, eu naturalmente tendo a decidir pela maior redução. Aí eu fixaria 10 mil, 15 mil. Com essa diferença, o impacto é emocional. E aí, observe que isso tem tudo a ver com o nosso contexto emocional por trás de tudo que a gente viveu. Porque essa relação entre força e fraqueza, ela vem lá do útero, da nossa mãe. Quando a gente está lá no útero, a gente começa a perceber, ter as primeiras percepções de força e fraqueza. Quando eu me conecto no útero, estou ali no útero, eu começo a observar, meu pai, ele é assim, minha mãe é assim, e aí eu vou sentindo as emoções deles. Eu percebo às vezes que meu pai é aquela pessoa mais forte, mais emocionalmente centrada, que consegue trazer o dinheiro, consegue trazer levar para a profissão. A mãe às vezes é mais fraca. Ou até o contrário, meu pai é emocionalmente mais fraco, mas ele traz o dinheiro, minha mãe é emocionalmente mais forte, não traz o dinheiro. Ou minha mãe traz o dinheiro, meu pai... Não sei que contexto cada um viveu, mas a partir disso eu vou definindo. Meu pai tinha um recurso financeiro, tinha a força e era quem dominava. Então quem tem a força domina. Só que minha mãe sofria por causa da dominação dele. E eu senti dor por minha mãe, porque ela sofria pela dominação. Então quando eu vou para um julgamento desse, eu tenho certeza que se foi isso seu histórico, emocional, quando você vai para o julgamento, naturalmente essas emoções provocadas por esse contexto vão influenciar sua decisão. Se naquele contexto você perceber que o banco forte está explorando o que tem o dinheiro, que tem o recurso financeiro, está explorando a parte que é financeiramente mais fraca, e a tendência nessa relação de força e fraqueza, eu adotar uma postura de proteção do fraco. Ou de se achar que minha mãe ou então meu pai se aproveitava do outro que era mais forte, eu pensar o contrário, aquela parte está querendo se aproveitar do banco. E aí também isso influenciar minha decisão. Então o primeiro impacto de qualquer decisão é sempre emocional. E não adianta a gente fugir disso, não adianta a gente querer ficar na ilusão de que isso não é verdade. Porque é assim que funciona. Isso é tão forte, é tão poderoso, tão importante, que é essa nossa capacidade de sentir que nos diferencia de um computador. Porque se fosse só para um juiz, ou um advogado, ou o profissional de direito ali que estivesse aplicando, interpretando o direito, ele não sentisse, não tivesse emoção, a gente seria substituível por um computador. Bastava botar um computador, o computador tem uma capacidade, inclusive, maior de pensamento lógico. A lógica para o computador ele ganha muito da gente. Mas qual é o contexto? Nossa capacidade de se emocionar. E isso é uma quebra de paradigma,
Você começar a pensar e reconhecer que isso é verdade. Algumas pessoas já percebem isso na prática. Outras ainda estão na ilusão de que o que a gente deu lá na faculdade, de que a gente tem que aplicar a ciência para separar a emoção do julgamento, da decisão, a decisão tem que ser lógica, racional. Isso é impossível. Isso é impossível. E aqui, sem querer entrar na parte política, porque não é nosso objetivo aqui, a política também funciona assim. Nós temos hoje uma polaridade imensa, de um lado direita, de outro lado esquerda. Nessa polaridade, pode ter certeza também que a emoção é o primeiro elemento para gerar aquela decisão de você optar por uma posição de direita ou por optar por uma posição de esquerda. Então, é inevitável. A emoção é o primeiro elemento da decisão. É o primeiro elemento que toca a gente antes da decisão. E aqui, mesmo que você tenha o controle, mesmo que você seja capaz de separar, de fazer um julgamento racional, mesmo diante dessas circunstâncias, a emoção e seus sentimentos vão ser o primeiro impacto na interpretação. E aí eu vou dizer, não, Rodrigo, aí pode algumas pessoas começarem a falar, não, Rodrigo, com o método correto, eu consigo chegar na decisão correta. Se eu aplicar, por exemplo, a ponderação de princípios, aplicar os métodos de interpretação, eu consigo me desvincular da emoção. Mentira! Mentira, ilusão isso. Isso não, na prática, isso não ocorre. Por que não ocorre? Olha que fantástico isso aqui. Tem um livro de Gadamer, que é Verdade e Método. Olha que fantástico. Ele quebra, nesse livro, a ilusão de que o método é capaz de trazer a pessoa para a solução adequada. Porque como é que acontece o processo interpretativo aqui? Eu recebo os fatos, eu recebo os fatos, a pessoa entra com a petição lá, eu recebo aquele primeiro contexto ali dos fatos, eu leio aquela petição. Aquilo vai me gerar uma emoção. A partir da emoção eu vou racionalizar. E aí, olha só, se eu escolher um método X, eu vou ter uma solução X. Se eu escolher o método Y, eu vou ter uma solução Y. Quando eu aplico um método, realmente, aquele método, se eu aplicar corretamente, ele vai me levar a um caminho, vai levar a um resultado. O problema é que, embora o método, a aplicação do método não seja discricionária ou arbitrária, a escolha de qual método eu vou usar é arbitrária. Rodrigo, agora você bagunçou minha cabeça aqui. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo concreto, você vai entender. Imagine que nós vamos falar de um tema muito comum. Hoje, nós entendemos que o casamento homoafetivo plenamente se admite, tranquilo, não se discute mais isso. Mas eu quero fazer uma análise disso de forma objetiva. Olha que interessante, se eu faço a interpretação literal da legislação, eu percebo que o casamento não seria admitido. Se eu faço uma interpretação sistemática, se eu me baseio nos princípios, eu tenho que admitir o casamento homoafetivo. Isso é tranquilo, são duas posições. Hoje ninguém discute que se deve admitir o casamento homoafetivo. Mas repare que não é a lógica, não é o raciocínio lógico que me leva a essa conclusão. É uma escolha dentro do contexto, de acordo com o primeiro impacto emocional que isso me traz e com o histórico de crenças que eu crio desde a minha infância. Então, observe que a escolha de qual método, se eu vou usar o método sistemático ou o método literal, é uma escolha arbitrária, no sentido de eu posso escolher qualquer dos dois métodos. Não há, até na escolha dos argumentos lógicos, racionais, também ocorre a mesma coisa. Eu tenho sempre argumentos lógicos e racionais para decidir por ambos os lados. Se você pensar, o direito ele traz fundamentação para eu decidir para vários lados.
Então o impacto emocional, ele é chave para a decisão. Só que é o seguinte, agora eu vou virar aqui a caixa. Ninguém, desde a faculdade, nunca escutou, nunca ouviu que é importante trazer o elemento emocional na petição inicial ou na contestação. Porque olha só, se eu estou dizendo que o elemento emocional ele é fator-chave na decisão, como é que eu vou fazer uma petição inicial ou uma contestação sem considerar ou levar em consideração esse elemento? Isso é muito lógico que eu tenho que começar a pensar nisso. Por outro lado, olha que interessante. Eu não posso fazer uma petição inicial emocional completamente. Porque quando eu faço uma petição inicial completamente emocional, eu perco a técnica. Eu tenho que achar o equilíbrio entre o emocional e o lógico racional. Eu tenho que achar o equilíbrio entre a lógica racional e as emoções que aquela argumentação vai trazer e vai impactar. Qual é o impacto que determinada frase, qual é o impacto que determinada alegação na petição inicial causa no juiz? Vocês já pararam numa petição inicial para pensar sobre isso? Ou na defesa? Vocês já pararam para pensar que quando você escreve uma frase, aquela frase gera uma emoção na outra pessoa? E qual é a emoção que você quer, qual é a emoção que você quer trazer para outra pessoa? E aqui, olha, quando eu vou falando tudo isso aqui, essa percepção da emoção, ela é fundamental para você levar sua mensagem para o juiz, para quem você quer levar. Você entender que a emoção ela está dentro do processo é importante, porque a partir disso você pode começar a pensar qual é a emoção que eu quero despertar no juiz ao escrever isso. E se a gente fizesse até o processo contrário? Não é perguntar que emoção essa frase gera. É que emoção eu quero gerar? Essa. E para gerar essa emoção, qual é a frase que eu vou escrever? Para trazer isso. E aí, eu vou trazer um detalhe importante. Para isso, você precisa conhecer o juiz, a outra pessoa. Sabe aquela ideia de que cabeça de juiz é que nem ninguém sabe o que vai sair dali? Essa é uma ideia que está muito arraizada. E ela tem uma grande... tem muito de verdade nisso. Mas tem muito de verdade mesmo. Por quê? Porque cada juiz tem uma história emocional por trás de tudo que aconteceu. Eu vou dar um exemplo real aqui. E bem interessante. Eu tive um caso, outro dia, que eu estava no plantão judiciário e recebi um processo de uma cidade que não vou aqui falar qual é, para preservar o juiz. Então, recebi um caso. Era do plantão. O caso era uma repetição de uma ação que tinha sido ajuizada no expediente normal. A pessoa entrou com a ação, a pessoa estava sem água em sua residência e, por estar sem água, ela já até botou cabeça de juiz é igual a bunda de neném, kkkk. Sim, essa é uma frase, por quê? Porque cada juiz tem uma história, tem um contexto emocional por trás daquilo. E o que acontece é que as pessoas acreditam que quando eu trago o argumento racional é o que vai convencer. Só que é ilusão. Eu tenho que trazer ao lado do elemento racional, lógico, a emoção. Porque quando eu faço essa junção entre o despertar da emoção e o argumento lógico racional, eu consigo puxar a atenção daquela outra pessoa para o que eu quero falar. Eu consigo trazer a atenção e focar a atenção nisso aqui. Porque olha só, é logicamente impossível eu conseguir focar em tudo. É impossível um cérebro ele focar em tudo, ele precisa focar em algo. E o que vai ser focado é o que gera mais emoção. Então vamos voltar para o caso. Eu estava lá, recebia um pedido de liminar para concessão de água, para ligar a água que a pessoa tinha sido negada.
Não, perdoe, a Embasa tinha suspendido o fornecimento de água. Tranquilo, tá aqui, padrão. Só que era uma repetição de uma causa já proposta no expediente normal. E aí tem uma regulamentação do plantão judiciário daqui da Bahia, que veda, daqui da Bahia não, na verdade no Brasil, que veda a repetição de uma ação já proposta. Excelente, Priscila. Eu vou responder sua pergunta em 5 minutos. É querer manipulá-lo? Perfeito. Perfeita pergunta. Eu ia falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Então, quando ele trouxe a ação, ele queria só que fosse religada à água, que estava suspensa por falta de pagamento. Só que era a repetição de uma ação já proposta no expediente normal. E como era a repetição de uma ação proposta no expediente normal, eu não podia apreciar no plantão. Mas naquele momento, aquela causa me despertou uma injustiça muito grande, porque a pessoa estava sem água. E aí, eu te digo, na minha experiência, essa ideia de dominação e de fraqueza, eu tendo a sentir mais emoção com isso. Então eu percebo isso e a partir disso eu tendo a decidir em prol do mais fraco. É uma percepção minha. E aí, quando eu vi aquilo me deu um dó, eu senti aquela emoção, porque a pessoa estava sem água. Embora tenha decidido até pela negativa, porque não cabia o plantão. Só que depois, esses dias, conversando com essa juíza, eu comecei a entender a posição dela de ter negado a liminar. Porque na minha cabeça não entrava o fato de ela ter negado aquela liminar. Mas ela começou a conversar comigo, eu comecei a entender como a percepção dela era de que havia um abuso dessas ações. Então ela já pensava no sentido contrário. Aí, o que gerava emoção nela era o fato contrário. Olha que interessante como a percepção emocional leva dois juízes completamente com histórias diferentes a decidirem de forma diferente. E aí a pergunta de Priscila, mas Priscila, isso não seria uma manipulação? Você acha acreditar que você trazendo a emoção, você vai manipular a pessoa, é você acreditar que o juiz é uma criança, que você vai poder ali ludibriá-lo para que, com emoção, ludibriá-lo para que ele decida de uma forma ou de outra. Não é sobre ludibriar a pessoa para que ela decida da forma que você acredita que é a melhor. É um passo um pouco diferente. É você trazer a sua comunicação como ela deve ser. É você trazer a sua comunicação para que seja escutada realmente pelo aquele cérebro. Porque olha só, salvo se você mentir. Aí se você mentir é outra história. Aí você está realmente usando de forma antiética. Mas se você é autêntico, trazendo coisas reais, trazendo a realidade, é evidente que a forma como você coloca esse contexto, isso vai gerar uma melhor comunicação ou não. Se minha comunicação não for muito clara, a pessoa que está lendo, ela não vai ter um entendimento muito claro. E quando eu vou me comunicar, eu gero mais emoção naquilo que para mim é mais importante. Então, se eu entendo o que é isso, o que eu quero fazer? Eu quero quebrar a barreira para que aquela mensagem chegue. É você entender que nós somos seres humanos limitados. E como seres humanos limitados, a emoção está ali presente. Faz parte, eu não tenho como excluir isso. Mas a gente não está lidando com uma criança do outro lado, que se eu tocar ela emocionalmente, ele vai decidir a favor ou contra mim. Não é bem assim que funciona. Nós somos adultos. Olha que interessante. E como adultos, eu estou preparado para sentir a emoção. E decidir mesmo sentindo a emoção. Só que o que é que vai acontecer quando eu jogo o contexto da emoção? Eu vou dizer, juiz, preste atenção nisso aqui. Sua emoção, cérebro, subconsciente, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. Entendeu? Quando você fala de forma sem a emoção, você chama menos atenção para aqueles fatos. E talvez aqueles fatos nem sejam levados em consideração pelo aquele cérebro.
E aí Zé Carlos falou, lembro que quando tínhamos nossos processos físicos, alguns advogados confeccionavam inicial em papel especial na cor amarela. Claro que faz diferença. Claro que você usar um papel mais bonito, um papel vai criar uma leveza maior para a leitura. Você gera emoções diferentes. Claro, claro que sim. Somos seres emocionais. Sentimos emoções. E eu te digo, principalmente aqui no Brasil, que 80% da população é oral. Então, a oralidade é exatamente aquele traço de caráter que está muito vinculado à emoção. Então, essa ideia de que a gente é capaz de manipular porque está usando emoção, eu entendo que é uma ilusão. O que eu acho, o que eu acredito é, se você tem um advogado ali, ou perdoe, você tem uma parte ali, que ela tem um direito, que ela tem pelo menos que você acredita que ela tenha, que você acredita que você vale a pena defender aquilo ali. É importante que você leve aquela mensagem para aquela juiz, para aquela pessoa. E para levar, a primeira pitada é a emoção. E aqui, eu durante muito tempo eu criei essa ilusão, tá? De que não era possível, que não precisava, tinha que ser técnico. Eu sempre tive, porque meu perfil, eu tenho uma oralidade, mas muito pouca oralidade. Então meu perfil é um perfil que tende a ser mais estratégico, mais racional, mais lógico. É parte do meu perfil. E não tem nada melhor ou pior, só é diferente de outras pessoas. Mas quando eu passei na magistratura, na verdade desde a faculdade, eu tive um professor chamado Valber Carneiro. Ele era professor da Fax e ele abriu muito minha mente para essa ideia de que essa ideia lógica racional, dessa argumentação lógica racional, ela não é suficiente para a gente chegar a decisões. E eu comecei a estudar muito isso nessa época. Só que aí, quando eu me formei e começou a atuar, eu parei de estudar um pouco isso. E aí, quando eu passei na magistratura, eu tinha muita preocupação em decidir da forma correta. Como se existisse isso, né? Decidir da forma correta. É como se eu pudesse decidir da forma correta e o outro que não decide igual seria errado. Mas eu, durante muito tempo, acreditei nisso. Que eu precisava decidir da forma correta. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um movimento de querer estudar interpretação, hermenêutica. Eu li muitos livros de Gadamer, Habermas, li Lênio, li muita coisa nessa época. Porque eu me preocupava muito, muito, muito com isso. E depois de muito estudar, depois de muito ler, depois de muito... estudei muito sobre a ideia do positivismo, as correntes de interpretação do positivismo. E o que eu percebia é que eu lia, aquilo entrava na minha cabeça, que eu conseguia perceber aquilo, mas que quando eu ia para a prática, quando eu ia aplicar todo aquele conhecimento, tinha um elemento que eu não conseguia saber qual era, que definia o caminho do processo. E eu comecei a perceber isso não só em mim, eu comecei a perceber isso também nos outros juízes, nos próprios advogados. Eu comecei a perceber isso em todos. E aí eu comecei a estudar um pouco da neurociência, comecei a estudar outras coisas além do que estava no direito, principalmente neurociência. E a partir dali, eu comecei a perceber que nosso cérebro, e aqui é muito interessante isso, nosso cérebro é dividido em 3 partes. Pelo menos, não é que haja uma divisão espacial, tá? São só funções diferentes do cérebro. Nós temos uma função que é o límbico, o cérebro límbico. Esse cérebro límbico, ele é o cérebro emocional. Ele é o responsável pelas decisões. Ele é o principal responsável pelas decisões. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. Se a pessoa tiver se tiver no reptiliano, ou seja, o reptiliano é o quê? Eu me sinto ameaçado por algum motivo, e aí, diante dessa ameaça, eu tenho 3 reações: fuga, luta ou paralisação. Se eu ligar o cérebro, o reptiliano, eu nem acesso o outro. O outro fica inacessível. Quando eu entro no límbico, eu entro nas emoções. E só depois das emoções eu passo para o neocórtex, que é o cérebro racional, que vai ter a linguagem, a lógica, o raciocínio. Então, nesse processo, eu tenho que passar pelo cérebro emocional. E aí, olha,
elas duas advogando, ela colocou assim: deve ser um peso muito grande para o magistrado julgar e decidir qual é o melhor direito para as partes. Elas duas, inicialmente para mim foi. Por que inicialmente para mim foi? Porque naquela época, no início, eu acreditava que eu precisava fazer o certo. Eu precisava fazer a justiça, eu precisava. Só que com o tempo, eu fui percebendo que isso não está nas minhas mãos. E quando você começa a perceber, se colocar como impotente e deixar de querer ser o Messias, deixar de querer ser o Salvador, de se achar, ter essa prepotência de que você é capaz de salvar as partes, quando você deixa isso de lado, você começa a perceber que você é humano, você é pessoa. E como pessoa, você tem limitações. E como limitações, você não vai salvar ninguém. Você não vai conseguir trazer a salvação para ninguém. Você não vai conseguir efetivamente trazer uma justiça, não no sentido de aplicar a lei ao caso concreto, ou então dizer aplicar a norma no caso concreto, ou dizer a norma do caso concreto. Porque se você entender que justiça é dizer a norma do caso concreto, a gente faz. Agora, se você entender que justiça é você equilibrar os valores ou dar a cada um que é seu, isso eu acho que é impossível. Porque o que é dar a cada um que é seu? O que é isso? Sabe o que é isso? É o que você crê. É o que você tem lá, que você tá, a sua base de crenças. E sua base de crenças é baseada na sua história, desde lá do útero. E aqui eu vou trazer outro exemplo. Porque olha só que interessante. Nós temos três dinâmicas que a gente vive no útero. Três principais que geram a maioria das dinâmicas. Uma primeira dinâmica é a primeira relação de ruptura. Por exemplo, quando eu sinto que minha mãe teve um aborto, ou então eu sinto que tinha alguém no útero comigo e essa pessoa não conseguiu vir à vida. Nessa primeira relação de ruptura, isso gera uma dor em mim. E aí pode ser várias. Pode ser culpa, porque se eu ocupasse menos espaço, a outra pessoa sobreviveria. Pode ser uma relação de abandono, rejeição. Essa pessoa me abandonou, essa pessoa me rejeitou, e aí eu fiquei sozinho. Quando você tem uma relação de ruptura na dor, os processos judiciais que têm relação de ruptura vão impactar em você. Então, a emoção ali vai estar presente. Imagina, então, você acompanhando um casamento, uma relação de ruptura de um casal. Isso vai gerar uma relação de ruptura de sócios, uma relação de ruptura de uma relação comercial. Então, essas rupturas relação de ruptura de vizinhos, essas rupturas podem causar dor. Como é que vai ser isso? Depende. Qual é o tipo de ruptura que você tem? Qual foi o tipo de. Como você interpretou e como você percebeu aquela ruptura lá atrás? Eu percebi a ruptura como se uma pessoa não pode passar. Por exemplo, eu não tenho direito, não mereço, porque eu não tenho merecimento, porque a outra pessoa que ficou, eu fui, então eu não mereço porque talvez se eu tivesse ocupado menos espaço. Eu me sinto culpado porque a outra pessoa ficou e eu cheguei. Eu nasci, a outra pessoa não. Se eu tenho essa relação, eu começo a perceber quais são as relações de ruptura. Quando um chega na frente do outro, por exemplo. Será que quando um chega e o outro fica, isso me dá dor? Será que quando eu percebo, por exemplo, que o marido ele ficou com patrimônio, chegou, teve a riqueza, e a esposa que ficou para trás não tem um patrimônio, o que é que isso me causa de impacto? Entende como a gente vai fazendo? Nosso cérebro funciona assim com abstrações. Eu pego uma história anterior, trago uma abstração e depois trago para frente, para casos semelhantes. É impossível diminuir a influência dessa carga emocional nas decisões. Deixa eu só concluir as três e aí a gente fala. Eu falei da primeira ruptura, a segunda perdas e ganhos. O que se ganha quando eu chego, o que se perde quando eu chego. Minha mãe me viu no útero, quando eu estava lá no útero, o que minha mãe perdeu, o que minha mãe ganhou, o que meu pai ganhou, o que meu pai perdeu, o que meus parentes perderam, o que meus parentes ganharam. Por exemplo, às vezes a mãe ganhou um companheiro,
E aí essas relações de perdas e ganhos também vão impactar em processos que tenham perdas e ganhos. E por último, a relação de força e fraqueza. Naquela relação de meu pai e minha mãe, quem era forte, quem era fraco, quem era forte dominava, era submisso, era aproveitador, o que acontecia naquela relação. Isso também vai impactar na minha percepção sobre relações de força e fraqueza nos processos. É possível diminuir a influência dessa carga emocional? Olha só que interessante. Eu estava estudando isso e olha só a conclusão que eu tenho inicial, tá? Isso eu preciso aprofundar um pouco mais. Mas a conclusão inicial é quanto maior determinada posição estiver consolidada, menos a influência das emoções menos as emoções vão interferir. Quanto menos uma decisão estiver consolidada, mais vai interferir. Então a interferência não é sempre igual. Vamos dar exemplo. E aí você percebe que se eu consolido uma posição, para mudar a posição é mais difícil. Quando eu consolido, para mudar eu preciso de uma maior carga emocional. Quando não está consolidada, eu tenho uma menor carga emocional, pode trazer uma mudança ou uma adoção de posição. Deixa eu dar exemplo. Está consolidado o casamento homoafetivo. Ponto. Isso está consolidado. Como é consolidado na jurisprudência, dificilmente uma carga emocional aqui vai ser capaz de fazer eu mudar de posição. Percebe? Está consolidado a ideia de que, vamos pensar numa decisão consolidada aqui para trazer. Então, imagine empréstimo consignado. Empréstimo consignado também se consolidou a ideia de que cabe ao banco apresentar o contrato assinado. Não apresentou o contrato assinado, procedência. Então a tendência é essa posição, reduzir a influência da emoção. Rodrigo, quando está consolidado, exclui completamente? Assim, para excluir completamente é muito difícil. Por quê? Porque a interpretação e a decisão aqui, ela não é só baseada na posição jurídica. Nós temos outros elementos como análise de provas, análise dos fatos do caso concreto. Tem uma série de implicações e minúcias que impactam. Então, no caso, quando você está numa decisão, por exemplo, e aí percebe que tem um contrato, mas o contrato tem a última página assinada e não tem as outras páginas, só tem uma página assinada. Qual é a posição que você adota? Aquele contrato vale ou não? Isso não é uma posição consolidada. Então, como não é uma posição consolidada, não é uma interpretação consolidada, a emoção influencia mais. Então, primeiro ponto que quanto maior consolidação da tese, menor a influência das emoções. Quanto menor a consolidação, maior a influência. Mas tem outro ponto aqui, que não é só a consolidação da tese. Também é a abertura que aquele caso traz. Quanto maior a subjetividade do caso, maior a influência emocional. Quanto menor a subjetividade do caso, menor a influência emocional. Então, E aqui, quando você fala a maior subjetividade ou menor subjetividade, também vale a consolidação. Se você pensar, são elementos semelhantes. Porque quando não está consolidado, maior a subjetividade. Entende? Só que eu vou trazer 2 detalhes importantes aqui, que aí você vai virar um pouquinho a cabeça. Isso não significa que a emoção não influenciou. Porque para que o legislador criasse aquela norma, a emoção daquele grupo influenciou. A emoção predominante daquele grupo influenciou na escolha daquela norma. E aí tem um segundo momento. Aquela jurisprudência que está consolidada, também para aquela jurisprudência se consolidar, houve emoção. Olha que interessante. Olha que interessante. E claro que isso não é tão simples. Tá? Eu estou trazendo de forma simples para que seja entendido de forma simples. Só que quando a gente fala de consolidação, a gente fala de uma tese em cima da outra.
Porque uma tese consolida aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e a gente vai criando uma série de elementos até chegar naquela conclusão. Então, uma decisão nunca não é um ponto apenas, é um embasamento de posições, digamos assim, um encadeamento de posições até chegar naquela conclusão. Então nada é tão simples, é como se fosse uma casca de cebola. Você tira aqui, tem coisa por baixo, tem coisa por baixo, até aprofundar. E aí, eu acho que agora eu vou dar uma dica, que vai valer essa live toda. Como você descobrir o que cada juiz pensa? Como é que você vai entender? O que você está falando aqui é o seguinte, a gente não tem como, a gente não sabe o que vai sair da cabeça do juiz, porque cabeça de juiz é que nem reticências. E se eu disser que é possível assim? E se eu disser que tem como você chegar nisso? E como você faz isso? Olha só, quando você começa a entender que a maioria das dinâmicas vem dessas três ideias de perdas e ganhos, de ruptura, da primeira relação de ruptura e da primeira relação de força e fraqueza, quando você olha o histórico de decisões, o modo como esse juiz se comunica, e principalmente o histórico de decisões e a sua conversa com esse juiz, e aqui não é só o juiz, é todo mundo. Quando você começa a entender essas três percepções, você vai começar a perceber como é a posição desse juiz em relação quando se fala de ruptura. Como é a base dessas decisões quando se pensa em força e fraqueza. Como é a base dessas decisões quando se pensa em perdas e ganhos. E aí, a partir disso, você vai começar a perceber padrões. Que, inclusive, se você voltar, você talvez conheça um pouquinho até da história do passado dele, mas nem precisa disso. E aí você vai começar a compreender que, em determinado caso, como tem relação de ruptura, é provável que, nesse caso, seja isso que aconteça. E aí você vai poder trazer, já que a percepção de ruptura é essa, como é que eu faço para que, neste caso, essa dor que esse juiz tem, essa percepção que esse juiz tem, influencie positivamente para o meu cliente? Claro que aqui é muito importante a ética, tá? Porque, foi como eu falei, nós estamos lidando com pessoas adultas, então a gente pode argumentar, pode trazer os elementos de forma autêntica, sem precisar... você não vai estar enganando ninguém, salvo se você mentir. Porque aí, se você mentir, o que você está fazendo é manipulação. E detalhe, a manipulação ela pode até funcionar muito bem a curto prazo. Mas a médio e longo prazo, essa ideia da mentira é um suicídio para o advogado. Por que um suicídio para o advogado? Por uma razão simples. Quando você mente, você vai ser pego. Isso é fato. O juiz pode não falar, pode não comentar, você vai acreditar que está enganando, porque quando você mente numa petição inicial, muitas vezes a gente sabe. Muitas, mas é muito comum de saber. Pode enganar? Pode, claro, nós somos humanos. Mas em algum momento a gente vai saber. E quando a gente sabe, eu não vou virar para você, ou vou na sentença falar assim, ele mentiu, a parte autora mentiu, então, e ficar revoltado e dar uma bronca. Não vai, a gente não faz isso. A gente percebe, e num segundo momento, a gente começa a ter mais cautela. Então você cria uma objeção às suas teses, porque você se torna uma pessoa não confiável. Olha que percepção. Isso é um processo que também tem emoção envolvida. Lembra que eu falei do reptiliano, que fica aqui na base do cérebro? Quando você tem uma sensação de perigo, liga o reptiliano e as posições são luta, fuga ou paralisação. O juiz não tem como fugir, porque ele não pode se abster de judicar. Se ele tiver uma posição mais serena, mais tranquila, ele não vai lutar. O que ele vai fazer?
Ele não vai nem se omitir, nem não vai fugir, nem vai lutar. Ele vai simplesmente não falar nada. E quando ele não fala nada, você acredita que enganou. E aí você vai. Isso, Priscila, acaba sendo tiro no pé. Com certeza acaba sendo tiro no pé. Então, a ética para o que eu estou falando, ela é muito importante. Porque você entender que a outra pessoa é emocional e que você vai acessar melhor o cérebro, você vai ser melhor compreendido, sua mensagem você gera diversão. Então, quando você começa a perceber também que nas petições você pode dar esse ar de emoção, você começa também a perceber que você vai trazer mais conexão, você vai se comunicar melhor, você vai chegar. Lembrando que isso tem que ser feito com muita cautela, porque gerar emoção não é para você despejar conteúdo emocional que não seja técnico, ou ficar lá criando uma história, uma cena que a pessoa vai ler a petição inicial e vai chorar. Não, não é isso. Não é isso. É saber que aquela frase que você coloca, ela vai gerar emoção, você queira ou não. E aí é pensar, que emoção eu quero que essa frase traga para outra pessoa? Que emoção eu quero que essa frase traga para que essa mensagem seja melhor compreendida? Para que essa mensagem seja verdadeiramente ouvida, seja verdadeiramente escutada. É essa a percepção. E aí, quando você começa a fazer isso, você vai perceber que você vai ter um salto nas causas que você ganha. Você vai ter um salto na sua capacidade de exatamente ganhar as causas. Na época que eu era procurador, eu passei 7 anos como procurador federal, eu acreditava piamente que a técnica era suficiente, que eu tinha que ser extremamente técnico. E eu acho também, não é que eu deixei de achar que precisa ser técnico, mas eu não me preocupava com as emoções que aquelas minhas mensagens iam trazer. E aí, quando eu comecei a advogar como procurador, como eu terei atuando como procurador, eu não me preocupava com isso. E aí eu ia fazendo as petições e percebia que muitas das minhas petições estavam tecnicamente impecáveis, mas não eram acolhidas. Por quê? Porque eu estava gerando a emoção errada na pessoa errada. E foram muitos anos isso, muitos anos isso acontecendo. Hoje eu entendo que esse elemento emocional, principalmente essas questões da ruptura, perdas e ganhos e forças e fraquezas, influencia tudo, tudo. Ok? E quando você percebe isso e começa a mudar o modo como você... Começa a mudar o modo de redigir uma petição inicial, de redigir uma contestação, um recurso, você começa a ganhar mais ações, começa a ser mais reconhecido como advogado, começa a ter maior realização na profissão, porque você vai parar de ter aquela sensação de que a cabeça de juiz é que nem pam, 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 pam. Você pensa assim porque você não conhece, não entende aquela outra cabeça. Mas quando você passa a entender, aquilo começa a fazer sentido para você. E vai ficar muito claro isso. Você começa a ter uma capacidade de conquistar mais clientes, ser reconhecido profissionalmente, ter mais até prosperidade na sua profissão. E um ponto importante, você começa a deixar de se angustiar ou se afetar ou se frustrar quando determinada ação sua não é procedente. Porque você vai começar a entender como funciona. Você não vai sair da ilusão. Porque eu acredito, e aqui é essa a finalidade dessa página, é tirar as pessoas da ilusão.
Porque nós vivemos muitas ilusões na justiça. E essa que eu falei, acabei de falar, é uma delas. É uma ilusão. É uma ilusão achar que somos seres 100% racionais. Ok? Então, é isso. Alguém tem uma pergunta? Alguém? Eu não sei se eu impactei muito, se o que eu falei foi... talvez seja desconfortável ouvir isso. Pronto, é a palavra. Talvez seja desconfortável ouvir tudo que eu falei agora. Talvez. Mas não é desconfortável à toa. É porque a gente vive na ilusão de uma segurança pela técnica. E a gente tem medo de se abrir para o que pode vir a partir das emoções. Quando você se abre para o que vem, e aí é que é lindo, porque a gente fica na técnica querendo controlar, a gente fica tenso, não consegue se conectar, acaba sendo injusto. Mas quando a gente se abre para as emoções e permite que elas vêm trazendo muita riqueza para a gente. E com essa riqueza é que a gente pode fazer efetivamente uma justiça mais humana, mais verdadeira, e não eu que eu falei ficou bonito, né? Mas é verdade. Essa, sabe? Essa possibilidade de você se abrir pro emocional, ok? Aí a Priscila falou que bem interessante isso, entender a forma como o outro compreende, é uma forma de melhorar as comunicações e não necessariamente como um instrumento de manipulação. Perfeito. E aqui eu quero deixar essa frase. Entender, vou repetir sua frase, tá? Entender como o outro funciona não é manipular o outro para que ele faça o que a gente quer. Até porque o outro é adulto e ele tem consciência e capacidade de decidir. É, na verdade, melhorar nossa comunicação para que a gente possa verdadeiramente defender os interesses e as causas que a gente acredita. Então, é isso. Grande abraço. Até amanhã. Amanhã temos uma live excepcional. Amanhã temos live do casal. Eu e Ana de novo aqui, nós dois juntos. Vamos falar sobre relacionamentos. Grande beijo. Até amanhã.